Neste conto de horror fantástico, um homem chamado Kevin compra uma garrafa mágica que realiza todos os desejos de seu possuidor, mas com um terrível preço: quem morrer com a garrafa em sua posse será condenado ao inferno. O demônio da garrafa. Robert Stevenson. Havia um homem da ilha do Havaí a quem vou chamar de Kevin, porque a verdade é que ele ainda vive, e seu nome deve ser mantido em segredo, mas ele nasceu perto de Onaunau, onde os ossos de Kevin o Grande permanecem escondidos numa caverna. Ele era um homem pobre, corajoso e ativo, capaz de ler e escrever como um mestre. Além disso, era excelente marinheiro, tendo navegado por um tempo os navios a vapor da ilha e pilotado os baleeiros na costa de Amakua. Um dia, afinal, ocorreu a Kevin dar uma espiada no vasto mundo e nas cidades estrangeiras, e ele então embarcou num navio com destino a São Francisco. Trata-se de uma bela cidade, com um belo porto e um número incalculável de pessoas abastadas, e há ali, em especial, uma colina coberta de palacetes. Certo dia, Kevin caminhava por essa colina com os bolsos cheios de dinheiro, contemplando com prazer as mansões à sua volta. Como são belas essas casas! Pensava, e como devem ser felizes as pessoas que nelas habitam, sem preocupações com o dia de amanhã. Entretinha-se com esse pensamento quando se viu diante de uma casa que não estava entre as maiores, mas era toda bem acabada e enfeitada como um bibelô. Os degraus daquela casa brilhavam como prata. Os contornos do jardim floresciam como guirlandas de flores, as janelas resplandeciam como diamantes. Kevin então parou, maravilhado diante da superioridade de tudo que via. Ao parar, notou a presença de um homem que o encarava através de uma janela tão límpida que Kevin podia vê-lo como se vê um peixe num lago natural formado junto a um recife. Era um homem idoso, calvo e de barba preta. Seu rosto estava carregado de sofrimento, e ele suspirava com amargura. E a verdade é que, enquanto Kevin olhava para o homem e o homem olhava para ele, um invejava o outro. De repente, o homem sorriu, cumprimentou Kevin com a cabeça, acenou para que ele entrasse e foi a seu encontro na porta da casa. Esta é uma bela casa de minha propriedade, disse o homem, e mais uma vez suspirou com amargura. Não gostaria de conhecer os aposentos? Assim, ele conduziu Kevin por toda a casa, de cima a baixo, e não havia nada ali que não fosse da melhor qualidade, o que deixou Kevin admirado. De fato, disse Kevin, é uma bela casa. Se eu morasse num lugar como este, passaria o dia inteiro sorrindo. Como é possível, então, que o senhor esteja se lastimando? Não há razão, disse o homem, para que você não possua uma casa em todos os sentidos semelhante a esta, ou ainda melhor, se desejar. Você deve ter algum dinheiro, eu imagino. Tenho $50, respondeu Kevin, mas uma casa como esta custa mais do que $50. O homem fez um cálculo. Lamento que não tenha mais, disse, já que no futuro isso pode ser um problema para você, mas ela será sua por $50. A casa, indagou Kevin. Não a casa, esclareceu o homem, mas a garrafa. Preciso lhe dizer que, apesar da minha aparência de rico e bem-aventurado, toda a minha fortuna, e até mesmo esta casa e seu jardim, veio de uma garrafa de pouco mais de meio litro. Aqui está ela. Em seguida, o homem abriu um compartimento fechado à chave e de lá tirou uma garrafa bojuda com um longo gargalo. Era de um vidro branco como leite, com nuances das cores do arco-íris. Dentro dela, algo se movia indistintamente, como uma sombra ou uma chama. Eis a garrafa, disse o homem, e diante da risada de Kevin acrescentou, não acredita em mim? Então experimente você mesmo. Veja se consegue quebrá-la. Kevin ergueu a garrafa e bateu com ela no chão até ficar exausto. O objeto, no entanto, pulava como uma bola de criança, sem sofrer nenhum dano. Que coisa estranha! Disse Kevin. Tanto pelo toque quanto pela aparência, esta garrafa deveria ser de vidro. E de vidro ela é, retrucou o homem, suspirando ainda mais pesadamente. Mas o vidro foi temperado nas chamas do inferno. Um demônio mora aí dentro, e ele é a sombra que podemos observar em movimento, pelo menos é o que suponho. O homem que comprar esta garrafa terá o demônio a seu dispor, tudo o que desejar, amor, fama, casas como esta casa, ou uma cidade como esta cidade, tudo é dele a pronúncia da palavra.
Napoleão possuiu esta garrafa e por meio dela se tornou o senhor do mundo, mas enfim decidiu vendê-la e então sucumbiu. Capitão Cook possuiu esta garrafa e por meio dela conseguiu chegar a muitas e muitas ilhas, mas ele também a vendeu e foi assassinado no Havaí. Porque, uma vez vendida a garrafa, o poder se vai e a proteção também, e a não ser que um homem permaneça satisfeito com o que tem, o mal recairá sobre ele. No entanto, o senhor mesmo fala em vendê-la, observou Kevin. Tenho tudo o que desejo e estou ficando velho, explicou o homem. Há uma coisa que o demônio não é capaz de fazer, não pode prolongar a vida. Além disso, não seria justo esconder de você. Há um inconveniente a respeito da garrafa. Se um homem morre antes de vendê-la, arderá para sempre no inferno. Esse é um inconveniente tanto, não resta dúvida, exclamou Kevin. Eu não me envolveria com tal coisa. Posso muito bem passar sem a casa, graças a Deus. Há, no entanto, um fato com o qual eu não poderia lidar e é o de ser amaldiçoado. Minha nossa, você não precisa perder o controle da situação, rebateu o homem. Tudo o que tem a fazer é usar o poder do demônio com moderação e depois vendê-lo a outra pessoa, como faço agora com você, e assim terminar sua vida tranquilo. Bem, observei duas coisas, disse Kevin. Durante todo o tempo, o senhor suspira como uma donzela apaixonada, essa é uma, a outra é que está vendendo esta garrafa por muito pouco. Já lhe disse por que me lastimo, lembrou o homem. É porque receio que minha saúde esteja se deteriorando, e, como você mesmo mencionou, morrer e ir para o inferno é uma lástima para qualquer um. Quanto a vendê-la por tão pouco, devo explicar-lhe que existe uma peculiaridade a respeito desta garrafa. Há muito tempo, quando o diabo a trouxe pela primeira vez à terra, a garrafa era muito, muito cara, e foi vendida inicialmente a Preste João por vários milhões de dólares. Ocorre que ela não pode ser vendida sem que haja certo prejuízo. Se você a vende pelo mesmo preço que pagou, ela volta para você como um pombo-correio. O que aconteceu foi que, ao longo dos séculos, o preço dela não parou de cair, e agora a garrafa está extraordinariamente barata. Eu mesmo a comprei de um dos meus ilustres vizinhos nesta colina, e o preço que paguei foi de apenas 90 dólares. Eu poderia vendê-la por até 89 dólares e 99 centavos, mas por nenhum centavo a mais, senão a coisa voltaria para mim. Agora, a esse respeito há duas inconveniências. A primeira é que quando você oferece uma garrafa tão singular como esta por apenas 80 e poucos dólares, as pessoas acham que você está zombando delas. A segunda. Mas não há pressa quanto a isso, e não preciso referir-me a ela agora. Lembre-se apenas de que você deve vendê-la somente em troca de dinheiro vivo. Como posso ter certeza de que tudo isso é verdade? Perguntou Kevin. Você pode testar uma parte agora mesmo, respondeu o homem. Dê-me os seus 50 dólares, leve a garrafa e deseje receber de volta esses 50 dólares em seu bolso. Se isso não acontecer, dou-lhe minha palavra de honra que desfazemos o negócio e restituo o seu dinheiro. O senhor não está me enganando? Perguntou Kevin. O homem comprometeu-se, fazendo um juramento solene. Bem, vou arriscar essa quantia, disse Kevin, já que nada de mal pode me acontecer. Então deu o dinheiro ao homem, e o homem entregou-lhe a garrafa. Demônio da garrafa, disse Kevin, quero o meu dinheiro de volta. E, como era esperado, mal havia dito essas palavras, seu bolso já estava tão pesado quanto antes. Com certeza, é uma garrafa maravilhosa, disse Kevin. E agora tenha um bom dia, meu camarada, e que o demônio parta com você, disse o homem. Espere, chamou Kevin. Não quero mais saber dessa brincadeira. Aqui está, pegue sua garrafa de volta. Você a comprou por menos do que eu havia comprado, explicou o homem enquanto esfregava as mãos. Ela agora é sua. Quanto a mim, tudo o que me interessa é me ver livre de você. Com isso, tocou a campainha para chamar seu criado chinês, e Kevin foi conduzido para fora da casa. Na rua, com a garrafa embaixo do braço, Kevin pôs-se a refletir. Se tudo isso a respeito da garrafa for verdadeiro, posso ter feito um mau negócio, pensou. Mas talvez o homem apenas tenha brincado comigo. Então a primeira coisa que fez foi contar seu dinheiro. A quantia era exatamente 49 dólares americanos e uma moeda do Chile.
Bom, isso parece ser verdade, disse Kev. Agora vou experimentar a outra parte. As ruas, naquela área da cidade, eram tão limpas quanto o convés de um navio e apesar de ser meio-dia não havia nenhum transeunte. Kev depositou a garrafa na sarjeta e foi embora. Por 2 vezes olhou para trás, e lá estava ela, leitosa e bojuda onde ele a havia deixado. Olhou para trás uma terceira vez e virou a esquina, porém mal havia feito isso quando algo bateu em seu cotovelo, e, ora vejam só. Era o longo gargalo apontando para o alto, quanto a base bojuda, achava-se enfiada no bolso de seu agasalho de piloto. Isto também parece ser verdade, admitiu Kev. O que ele fez em seguida foi comprar um saca-rolhas numa loja e afastar-se até um lugar isolado nos campos. Lá, tentou tirar a rolha da garrafa, mas cada vez que enfiava o saca-rolhas, ele escapava de novo, e a rolha continuava tão intacta quanto antes. É um novo tipo de rolha, disse Kev, e de súbito começou a tremer e a suar, porque sentia medo daquela garrafa. No caminho de volta ao porto, Kev avistou uma loja onde um homem vendia conchas e bastões das Ilhas Selvagens, além de velhas imagens pagãs, moedas antigas, pinturas da China e do Japão e todo tipo de coisa que os marinheiros trazem nos baús. Então ele teve uma ideia. Entrou e ofereceu a garrafa por $100. A princípio o homem da loja riu e ofereceu-lhe apenas 5, mas, de fato, tratava-se de uma garrafa curiosa, nunca um vidro como aquele fora soprado por um ser humano, tão belamente brilhavam as cores sob o branco leitoso e com tal estranheza pairava a sombra em seu interior. Então, depois de regatear por algum tempo, como é típico de alguém de sua categoria, o comerciante deu a Kev $60 pelo objeto e colocou-o numa prateleira no centro da vitrine. Bem, disse Kev, vendi por 60 o que havia comprado por 50, ou, para dizer a verdade, por um pouco menos, visto que um dos meus dólares era chileno. Agora saberei a verdade a respeito de outro ponto. E assim Kev voltou para o navio, e, quando abriu seu baú, lá estava a garrafa, havia chegado mais rápido do que ele mesmo. Nessa viagem, Kev tinha um companheiro a bordo cujo nome era Lopaka. O que o aflige? Perguntou Lopaka. Isso que vem em seu baú. Os dois encontravam-se sozinhos no castelo de proa. Kev o fez prometer que guardaria segredo e contou-lhe toda a história. É um caso bastante estranho, disse Lopaka. Temo que você venha a ter problemas com esta garrafa. Um ponto, porém, está muito claro. Como o aborrecimento é inevitável, o melhor é lucrar com a barganha. Decida-se a respeito do que espera da garrafa, dê a ordem e, se tudo acontecer como você deseja, eu mesmo comprarei a garrafa, porque tenho meus próprios planos de obter uma escuna e sair comerciando pelas ilhas. Meus planos não são esses, disse Kev. Pensei em ter uma bela casa com jardim na costa de Kona, onde nasci, com o sol brilhando à minha porta, flores no jardim, vidro nas janelas, quadros nas paredes, enfeites e tecidos finos sobre as mesas, tal como na casa em que estive hoje, apenas um andar mais alto e circundada por varandas, como o Palácio do Rei, e então viver ali sem preocupações, divertindo-me com meus amigos e parentes. Bem, disse Lopaka, levemos a garrafa conosco ao Havaí, e, se tudo se tornar realidade, do jeito que você imagina, eu a comprarei, como disse, e pedirei uma escuna. Os dois estavam de acordo, e não demorou até que o navio voltasse a Honolulu, levando Kev, Lopaka e a garrafa. Mal haviam desembarcado quando encontraram um amigo na praia que logo foi dando pêsames a Kev. Não sei por que devo receber pêsames, protestou Kev. Será possível que não tenha ouvido, disse o amigo, que seu tio, aquele senhor tão bom, está morto, e que seu sobrinho, aquele menino tão bonito, se afogou no mar. Tomado de tristeza, Kev começou a chorar e a lamentar-se, esquecendo-se da garrafa. Mas Lopaka pensava consigo mesmo e, assim que a dor de Kev se aplacou, disse, estive pensando, não era o seu tio quem possuía terras no Havaí, no distrito de Cal. Não, respondeu Kev, não em Cal, as terras dele ficam nas montanhas, um pouco mais ao sul de Okena. E essas terras agora serão suas? Perguntou Lopaka. Serão minhas, disse Kev, e mais uma vez começou a lamentar os parentes. Não,
disse Lopaka, não lamente agora. Algo me ocorreu. E se isso for coisa da garrafa? Sim, porque eis aí o lugar perfeito para a sua casa. Se for isso mesmo, queixou-se Kev, matar meus parentes é uma maneira muito perversa de me servir. Mas pode ser, de fato, pois foi justamente num lugar como esse que imaginei a casa. A casa, entretanto, ainda não foi construída, disse Lopaka. Não, e provavelmente nem será, explicou Kev. Apesar de meu tio plantar um pouco de café e ave banana, não será nada que possa me manter confortavelmente. E o resto daquela terra é a lava preta. Vamos até o advogado, sugeriu Lopaka. Essa ideia não me sai da cabeça. Então, ao se encontrarem com o advogado, descobriram que nos últimos dias o tio de Kev enriquecera tremendamente e que havia uma quantia em dinheiro. Eis o dinheiro para casa, exclamou Lopaka. Se está pensando em construir uma casa, disse o advogado, tenho aqui o cartão de um novo arquiteto, de quem já me disseram maravilhas. Cada vez melhor, exclamou Lopaka. Agora tudo se torna claro. Continuemos a obedecer às instruções. Então eles seguiram até o arquiteto, que tinha em sua mesa alguns projetos de casas. O senhor gostaria de algo fora do comum, disse o arquiteto. O que acha disto? Perguntou, entregando um desenho a Kev. Quando Kev pôs os olhos no trabalho, não pôde conter um grito de admiração, porque aquela era a imagem que tinha em mente, retratada com precisão. Ficarei com a casa, pensou. Por mais que não goste da maneira como a estou recebendo, ficarei com ela e talvez desfrute do bem que vem com o mal. Então, explicou ao arquiteto tudo o que desejava, como gostaria de mobiliar a casa, os quadros nas paredes e os bibelos sobre as mesas. Depois perguntou ao homem, sem rodeios, quanto ele cobraria pela empreitada. O arquiteto fez muitas perguntas, pegou uma caneta e se pôs a calcular. Quando terminou, anunciou exatamente a quantia que Kev herdara. Lopaka e Kev trocaram olhares e balançaram a cabeça. Está claro, pensou Kev, que devo possuir essa casa, quer queira, quer não. É uma casa que vem do demônio e temo que isso não vá me render coisas boas. Porém, de algo estou certo, enquanto eu possuir esta garrafa, não farei nem mais um pedido. Mas, uma vez comprometido com a casa, talvez até me permita desfrutar do bem que vem com o mal. Ele então acertou tudo com o arquiteto e os dois assinaram um contrato. Mais uma vez Kev e Lopaka seguiram de navio até a Austrália, pois haviam combinado que não interfeririam em nada, deixando o arquiteto e o demônio da garrafa construírem e decorarem a casa como bem entendessem. A viagem foi agradável, embora o tempo todo Kev se mostrasse muito ansioso, uma vez que jurara não expressar nem mais um desejo sequer nem aceitar nenhuma ajuda do demônio. Quando voltaram, o prazo se esgotara. O arquiteto comunicou-lhes que a casa estava pronta, e Kev e Lopaka compraram uma passagem no hall e desceram em direção a Kona para ver a casa e verificar se tudo havia sido feito de acordo com a imagem que Kev tinha em mente. Lá estava a casa, junto às montanhas, visível a quem passava de navio. Acima, a floresta subia até as nuvens de chuva, abaixo, a lava preta descia em penhascos escarpados, onde estavam enterrados os reis de tempos remotos. Um jardim com flores de todas as cores crescia em torno daquela casa, e de um lado havia um pomar de papaya e do outro um pomar de fruta-pão, bem em frente, voltado para o mar, o mastro de um navio fora armado, ostentando uma bandeira. Quanto à construção, tinha 3 andares, com aposentos grandes e varandas amplas em cada um deles. As janelas eram de vidro de tão boa qualidade que chegavam a ser transparentes como água e claras como o dia. Móveis de todos os tipos decoravam os cômodos. Quadros exibiam-se nas paredes em molduras douradas, pinturas de navios, de homens lutando, de mulheres belíssimas e de regiões extraordinárias. Em lugar nenhum do mundo existiam quadros de cores tão vívidas como aqueles que Kevin encontrou pendurados em sua casa. Quanto aos objetos decorativos, eram extremamente refinados, relógios de carrilhão e caixinhas de música, bonequinhos que balançavam a cabeça, livros ilustrados, armas valiosas de todas as regiões do mundo e os mais elegantes quebra-cabeças para preencher as horas de lazer de um homem solitário. E,
Como ninguém iria querer morar em aposentos como aqueles, mas apenas circular por eles e admirá-los, as varandas haviam sido construídas com tamanha amplidão que toda uma cidade poderia com prazer habitá-las, e o próprio Kevin não sabia dizer qual preferia, se a dos fundos, de onde se podia sentir a brisa da terra e olhar por sobre as hortas e as flores, ou se a da frente, de onde se podia sorver a aragem do mar, contemplar lá embaixo a íngreme parede das montanhas, observar a passagem do rol por entre Oquena e as colinas de pele, cerca de uma vez por semana, ou ainda as escunas percorrendo a costa em busca de madeira, ava e bananas. Quando já tinham visto tudo, Kev e Lopaka sentaram-se na varanda da frente. E então, indagou Lopaka, está tudo como você planejou? Não tenho palavras para expressar, disse Kev. Está melhor do que sonhei, estou profundamente satisfeito. Há apenas uma coisa a considerar, disse Lopaka. Tudo isso pode ter acontecido naturalmente, sem a interferência do demônio. Se eu comprar a garrafa e no final das contas não conseguir uma escuna, terei colocado minha mão no fogo por nada. Dei-lhe a minha palavra, eu sei, mas ainda assim acredito que você não se oporia a me conceder mais uma prova. Prometi não aceitar mais nenhum benefício, disse Kev. Já me envolvi demais com isso. Não estou pensando em benefícios, replicou Lopaka. Pensei apenas em ver o demônio propriamente dito. Não há nada a ganhar com isso, portanto nada de que se envergonhar. No entanto, se eu o vir uma única vez, terei certeza a respeito de toda esta história. Assim, satisfaça meu desejo e deixe-me ver o demônio. Depois disso, e aqui está o dinheiro em minha mão, comprarei a garrafa. Receio apenas uma coisa, disse Kev. O demônio pode ser feio demais de olhar, e ao vê-lo uma vez que seja você pode perder completamente a vontade de comprar a garrafa. Sou um homem de palavra, garantiu Lopaka. E aqui está o dinheiro entre nós dois. Muito bem, concordou Kev. Eu mesmo estou curioso. Então venha, vamos dar uma olhada em você, senhor demônio. Tão logo disseram isso, o demônio olhou para fora da garrafa e em seguida voltou ligeiro para dentro, como um lagarto, e ali ficaram Kev e Lopaka, petrificados. A noite chegou sem que nenhum dos dois tivesse pensamento algum para externar ou mesmo voz para expressá-lo. Então, Lopaka empurrou o dinheiro na direção de Kev e pegou a garrafa. Sou um homem de palavra, disse, e preciso ser, do contrário não tocaria esta garrafa nem com meu pé. Bem, vou conseguir minha escuna e $1 ou $2 para o meu bolso, depois me livrarei deste demônio o mais rápido possível. Para dizer a mais pura verdade, a aparência dele me desencorajou. Lopaka, disse Kev, faça o possível para não me levar a mal. Sei que já é noite, que as estradas não são boas e que o caminho pelos túmulos é um lugar ruim de atravessar tão tarde, mas devo dizer que depois que vi aquele pequeno rosto não vou conseguir comer, dormir ou rezar até me livrar dele. Darei a você uma lanterna, uma cesta para guardar a garrafa e qualquer um dos quadros ou enfeites de minha casa que lhe agrade. Vá de uma vez e durma em Oquena com Nainu. Kev, disse Lopaka, muitos homens se ofenderiam com isso, acima de tudo quando estou sendo tão cordial e fazendo-lhe um favor ao manter minha palavra e comprar a garrafa. Além disso, a noite e o escuro, e o caminho pelos túmulos devem ser 10 vezes mais perigosos para um homem com tal pecado na consciência e com tal garrafa embaixo do braço. Entretanto, de minha parte, estou eu mesmo tão extremamente aterrorizado que não tenho coragem de culpá-lo. Portanto aqui vou eu, e Deus permita que você seja feliz em sua casa e eu afortunado com minha escuna, e que no final ambos cheguemos ao céu apesar do demônio e da garrafa dele. E assim Lopaka desceu a montanha, e Kev permaneceu na varanda da frente da casa, a ouvir o tilintar das ferraduras do cavalo e a observar a lanterna indo embora, brilhando pelo caminho, e depois descendo o íngreme penhasco das cavernas, onde os mortos do passado estão enterrados, e durante todo o tempo ele tremeu, juntou as mãos, rezou pelo amigo e deu glória a Deus que ele próprio tivesse escapado daquele infortúnio. Mas o dia seguinte nasceu muito radiante, e aquela sua nova casa era tão agradável de contemplar que ele esqueceu os temores. Os dias foram passando, e Kev deixou-se ficar ali, numa alegria constante. Foi na varanda dos fundos que ele se instalou, era lá que comia e passava o tempo,
e lia as histórias dos jornais de Honolulu, mas quando alguém passava por lá, Kev entrava e admirava os aposentos e os quadros. E a fama da casa espalhou-se por lugares distantes. Em toda a Kona ela era conhecida como Kaali Nui, a Casa Grande, e às vezes como Casa Reluzente, porque Kev mantinha um chinês que passava o dia inteiro tirando pó e ilustrando tudo, e os vidros, e os dourados, e os belos objetos e os quadros resplandeciam luminosos como a manhã. Kev, por sua vez, estava com o coração tão agigantado que só andava pelos aposentos cantando. E quando os navios despontavam, ele ia até o mastro e hasteava sua bandeira. E desse modo o tempo passou, até que um dia Kev foi a Kailua visitar um amigo. Lá ele se alimentou como num banquete. Na manhã seguinte foi embora assim que pôde, cavalgando com vigor, porque estava impaciente para contemplar sua bela casa. Além disso, a noite que se aproximava era a noite em que os mortos de outros tempos vagavam pelos arredores de Kona, e já tendo se envolvido com o demônio, Kev estava ainda mais cauteloso com a possibilidade de encontrar-se com os mortos. Um pouco depois de Onaunau, avistando ao longe, notou uma mulher que se banhava à beira-mar. Parecia uma garota madura, mas ele não deu importância. Então viu a camisa branca agitar-se ao vento enquanto ela vestia e depois seu locu vermelho. E quando se aproximou dela, ela já estava pronta, longe do mar e à beira do caminho com o locu vermelho, toda refrescada do banho, e seus olhos eram brilhantes e bondosos. Bastou Kev contemplá-la para que puxasse as rédeas. Eu pensei que conhecesse todas as pessoas desta região, disse ele. Como é possível que eu não a conheça? Sou Kokua, filha de Keanu, respondeu a jovem, e acabei de voltar de Oahu. Quem é você? Logo contarei quem sou, disse Kev, desmontando do cavalo, mas não agora. Tenho uma ideia em mente. Se souber quem eu sou, talvez já tenha ouvido falar de mim e pode não me dar uma resposta verdadeira. Antes de mais nada, diga-me uma coisa, você é casada? Ao ouvir isso, Kokua soltou uma gargalhada. Pelo visto, é você quem faz todas as perguntas, disse ela. E você, é casado? Na verdade, Kokua, não sou, respondeu Kev, e nunca havia pensado em ser até este momento. Mas eis a mais pura verdade. Conheci você na beira desta estrada, vi seus olhos, que são como as estrelas, e meu coração partiu em sua direção tão veloz como um pássaro. Então, agora, se não deseja nada de mim, me diga, e eu seguirei meu caminho, mas se não me considera pior do que qualquer outro rapaz, me diga também, e esta noite eu me desvio para a casa de seu pai. E amanhã falo com o bom homem. Kokua não disse palavra alguma, mas olhou para o mar e riu. Kokua, disse Kev, se não disser nada, tomarei como uma resposta positiva, então caminhemos até a porta de seu pai. Ela seguiu na frente dele, ainda sem dizer palavra, apenas virava para trás de vez em quando e depois olhava de novo ao longe, mantendo os cordões do chapéu na boca. Assim que chegaram à porta da casa, Keanu veio até a varanda, gritou surpreso ao ver Kev e saudou-o pelo nome. Diante disso, a moça voltou-se para ele, pois a fama da enorme casa tinha chegado a seus ouvidos, e com certeza, era uma grande tentação. Durante toda aquela noite, os dois estiveram muito felizes, e a jovem, sob o olhar dos pais, mostrou-se ousada e zombou de Kev, porque era muito espirituosa. No dia seguinte, Kev conversou com Keanu e encontrou-se sozinho com a jovem. Kokua, disse ele, você zombou de mim a noite toda, e ainda é tempo de me mandar embora. Não lhe disse quem eu era porque tenho uma casa tão magnífica que receei que você pudesse pensar muito sobre a casa e pouco sobre o homem que lhe ama. Agora que já sabe de tudo, se deseja que esta seja a última vez em que nos vemos, diga neste instante. Não, disse Kokua, mas dessa vez ela não riu nem Kev pediu mais nada. E foi desse modo que Kev cortejou Kokua. Tudo se passará muito rápido, mas o mesmo se dá com uma flecha e ainda mais ligeiro com a bala de um rifle, e no entanto ambas podem atingir o alvo. As coisas não só haviam transcorrido de modo acelerado como tinham ido longe também, e a lembrança de Kev não saía da cabeça da jovem. Ela ouvia a voz dele no intervalo das ondas que batiam contra a lava, e por aquele rapaz que vira apenas 2 vezes ela teria deixado mãe, pai e suas ilhas nativas. Quanto a Kev,
seu cavalo subiu voando o caminho da montanha sob o penhasco dos túmulos, e o ruído dos cascos, e o ruído de Kev a cantar de felicidade ecoavam nas cavernas dos mortos. E foi ainda cantando que ele afinal chegou à casa reluzente. Ali, sentou-se na ampla varanda e fez sua refeição, enquanto o chinês se admirava de ouvir como o patrão cantava entre uma garfada e outra. O sol se pôs por trás do mar, e a noite chegou. Kev caminhou pelas varandas à luz dos lampiões, tendo as montanhas à sua frente, e sua cantoria chamou a atenção dos que estavam nos navios. Aqui estou eu em minha sublime morada, disse a si mesmo. A vida não poderia ser melhor, este é o topo da montanha, à minha volta tudo se inclina para um plano inferior. Pela primeira vez vou iluminar os aposentos e me banhar em minha luxuosa banheira, com água quente e fria, e depois dormir sozinho no leito dos meus aposentos nupciais. Assim, o chinês recebeu uma ordem e teve de se levantar da cama para acender as fornalhas, e enquanto trabalhava no andar de baixo ao lado da caldeira, percebeu que o patrão cantava alegre no andar de cima, nos quartos iluminados. Quando a água começou a esquentar, o chinês gritou para avisá-lo, e Kev dirigiu-se ao banheiro. O empregado continuou a ouvi-lo cantar enquanto Kev enchia a banheira de mármore, e o ouviu cantar. E o canto se tornou entrecortado enquanto ele se despia. De repente, parou. O empregado esforçou-se para ouvir alguma coisa, gritou em direção ao andar superior e indagou se estava tudo bem. Kev respondeu que sim e ordenou-lhe que fosse se deitar, mas não houve mais cantoria na casa reluzente, e à noite toda o chinês ouviu os pés de seu senhor a dar voltas e mais voltas pelas varandas, sem descanso. A verdade do que houve foi esta: enquanto se despia para o banho, Kev notou na pele uma mancha, como uma mancha de líquens numa rocha, e nesse instante parou de cantar. Ele conhecia o aspecto daquela mancha e sabia que fora acometido pelo mal chinês. Ser acometido por essa doença é uma enorme tristeza para qualquer homem. E seria igualmente uma tristeza para qualquer um abandonar uma casa tão bela e tão espaçosa e ser obrigado a se afastar de todos os amigos para acabar na costa norte de Molokai, entre o imenso penhasco e os quebramares. Mas o que será que isso representava no caso do homem Kev, ele que havia encontrado seu amor um dia antes, ele que o havia conquistado naquela manhã e que agora via todas as suas esperanças se estilhaçarem num instante, como vidro. Permaneceu sentado na borda da banheira por algum tempo, depois saltou com um grito e correu para fora, pondo-se a andar de um lado a outro da varanda, como alguém em desespero. De bom grado eu poderia deixar o Havaí, a terra dos meus ancestrais, pensava Kev. De bom grado eu poderia deixar esta minha casa aqui nas montanhas, localizada nas alturas e toda envidraçada. Muito corajosamente, eu poderia ir para Molokai, para os penhascos de Kalaupapa, e lá viver com os acometidos pela doença, e lá descansar, longe dos meus ancestrais. Mas que mal fiz eu, que pecado paira sobre minha alma para ter encontrado Kokua refrescada da água do mar ao entardecer. Kokua, a aprisionadora de almas. Kokua, luz da minha vida. Talvez eu nunca a despose, talvez eu nunca mais olhe para ela, talvez eu nunca mais toque nela com minhas mãos, e é por isso, é por você, ó Kokua, que derramo meus lamentos. Agora, observem que tipo de homem era Kev, porque ele poderia ter vivido ali na casa reluzente por anos e ninguém teria percebido sua doença, mas para ele nada daquilo importava, se tivesse de perder Kokua. E, da mesma forma, ele poderia casar-se com Kokua apesar do estado em que se encontrava, como tantos outros o teriam feito, porque tem alma de porcos, mas Kev amava a jovem corajosamente e de maneira alguma magoaria nem colocaria sua vida em perigo. Já passava da meia-noite quando a lembrança daquela garrafa veio à sua mente. Kev deu a volta até a varanda dos fundos e procurou relembrar o dia em que o demônio olhara para fora, e só de pensar nisso o sangue correu gelado em suas veias. Que coisa pavorosa essa garrafa, pensou Kev, que pavoroso é o demônio, e que coisa pavorosa é arriscar-se às chamas do inferno. Mas que outra esperança tenho eu de curar-me dessa doença ou de me casar com Kokua? Ora, continuou, será que depois de desafiar o demônio apenas para conseguir uma casa, eu não seria capaz de enfrentá-lo de novo no intuito de ficar com Kokua? Imediatamente lembrou-se de que no dia seguinte o Hall passaria por ali a caminho de Honolulu.
Devo me dirigir primeiro para lá, pensou, e ver Lopaka. A maior esperança que tenho agora é encontrar aquela mesma garrafa da qual fiquei tão feliz em me livrar. Nem por um instante ele conseguiu dormir, a comida ficou atravessada em sua garganta. Enviou, no entanto, uma carta a Kianun. Quando o navio a vapor estava para chegar, desceu a cavalo beirando o penhasco dos túmulos. Chovia, seu cavalo se deslocava pesadamente, ele olhou para o alto, na direção das bocas negras das cavernas, e invejou os mortos que ali dormiam, já livres dos infortúnios, e então recordou-se de como cavalgara por lá no dia anterior e ficou impressionado. Desceu até Oquena, e, como sempre, lá estavam todos reunidos à espera do navio a vapor. Sentados no abrigo diante da loja, alguns gracejavam e comentavam as notícias, mas no peito de Kev não havia assunto a ser tratado, e ele sentou-se entre aquelas pessoas e contemplou em silêncio a chuva que caía sobre as casas, depois a arrebentação batendo contra as rochas, sem conseguir conter os suspiros que lhe subiam pela garganta. O Kev da casa reluzente está desanimado, um disse ao outro. De fato ele estava, e não era uma surpresa. O Hall chegou, afinal, e o baleeiro levou-o a bordo. A área junto à popa do navio estava cheia de aoles que haviam visitado o vulcão, como é costume deles. O centro da embarcação era ocupado pelos canacas e na parte dianteira havia touros selvagens de hilo e cavalos de cal, mas Kev, em seu pesar, permaneceu afastado de todos, tentando localizar a casa de Kiano. Lá estava ela, bem na costa, junto às pedras negras, sombreada pelos coqueiros, e perto da porta encontrava-se um holocu vermelho, não maior do que uma mosca, e, como tal, indo para lá e para cá. Ah, rainha do meu coração, gritou ele. Vou arriscar minha querida alma para conquistar você. Não demorou e a noite caiu, as cabines foram iluminadas e os aoles se sentaram para jogar cartas e beber uísque, como é costume deles. Kev, porém, andou pelo convés a noite toda, e durante todo o dia seguinte, enquanto o vapor avançava protegido do vento através de Maui e Molokai, ele ainda caminhava de um lado a outro como uma fera enjaulada. Já começava a anoitecer quando passaram pelo Diamond Head e chegaram ao cais de Honolulu. Kev desembarcou em meio à aglomeração e pôs-se a perguntar por Lopaka. O que se sabia é que ele se tornará proprietário de uma escuna, não havia melhor em toda a ilha, e saíra numa aventura até Polapola ou Kaiki, portanto não havia como contar com sua ajuda. Kev lembrou-se de um amigo de Lopaka, um advogado que vivia na cidade, não devo dizer o nome dele, e procurou informar-se sobre o homem. Disseram que ele enriquecera de uma hora para outra e que era dono de uma bela residência na praia de Waikiki, e isso deu uma ideia a Kev. Ele contratou uma carruagem e dirigiu-se à casa do advogado. A casa era novíssima, as árvores do jardim ainda não passavam da altura de uma bengala, e quando o advogado apareceu exibia o ar de um homem bem satisfeito. Em que posso ajudá-lo? Perguntou ele. O senhor é amigo de Lopaka, disse Kev, e Lopaka comprou de mim certa mercadoria que talvez o senhor possa me ajudar a localizar. O rosto do advogado tornou-se bastante sombrio. Não vou fingir que não sei do que o senhor está falando, Mr. Kev, disse ele, embora este seja um assunto desagradável de tratar. Pode estar certo de que não sei de nada, mas tenho um palpite, e se o senhor tentar num determinado local creio que poderá descobrir alguma coisa. E ele deu o nome de um homem, que, mais uma vez, é melhor que eu não repita. Foi assim durante dias, Kev dirigindo-se de um a outro, sempre deparando com roupas, carruagens e casas novas e belas, e com homens de ar muito satisfeito, embora o rosto deles invariavelmente se fechasse quando Kev tocava no assunto de seu interesse. Sem dúvida, estou no caminho certo, pensou Kev. Todas essas roupas e carruagens novas são presentes do pequeno demônio, e esses rostos felizes são rostos de homens que obtiveram seu lucro e se livraram da abominável criatura em segurança. Quando eu encontrar algum rosto pálido e ouvir suspiros, saberei que estou perto da garrafa. Então finalmente aconteceu de recomendarem a ele que procurasse um aole na Beritania Street. Quando chegou à porta, mais ou menos no horário da última refeição do dia, encontrou os costumeiros sinais da casa nova, do jardim recém-plantado e da luz elétrica brilhando nas janelas, mas quando o proprietário apareceu,
Um choque de esperança e medo percorreu Kevin, porque ali estava um jovem, branco como um cadáver, de olheiras profundas, o cabelo muito ralo e no semblante a expressão de um homem a caminho da forca. É aqui, com certeza, pensou Kevin, e então para aquele homem ele de modo algum ocultou seu propósito. Vim comprar a garrafa, anunciou. Diante dessas palavras, o jovem a olho da Beritania Street cambaleou e apoiou-se na parede. A garrafa, exclamou, ofegante. Comprar a garrafa. Então, parecendo estar sufocado, agarrou Kevin pelo braço, levou-o até uma sala e serviu 2 taças de vinho. A sua saúde, disse Kevin, que convivera bastante com Aolis nos tempos em que navegava. Sim, acrescentou, estou aqui para comprar a garrafa. Qual é o preço agora? Diante disso, o jovem deixou a taça escorregar por entre os dedos e olhou para Kevin com uma expressão fantasmagórica. O preço, disse ele, o preço. O senhor não sabe o preço? É por esse motivo que estou lhe perguntando, retrucou Kevin. Mas por que está tão preocupado? Há algo de errado a respeito do preço? Perdeu muito valor desde a sua vez, Mr. Kevin, disse o jovem, gaguejando. Muito bem, então devo pagar uma quantia menor por ela, ponderou Kevin. Quanto lhe custou? O jovem estava branco como uma folha de papel. 2 centavos, disse. O que? Exclamou Kevin. 2 centavos? Ora, então o senhor só pode vendê-la por 1. E aquele que a comprar? As palavras morreram na língua de Kevin. Aquele que a comprasse jamais poderia vendê-la novamente. A garrafa e o demônio da garrafa permaneceriam com ele até sua morte e então o carregariam para o quinto dos infernos. O jovem da Beritania Street caiu de joelhos. Pelo amor de Deus, compre a garrafa, gritou. O senhor pode levar junto toda a minha fortuna. Eu estava maluco quando a comprei por aquele preço. Eu desviara dinheiro em minha loja, de outro modo, estaria perdido, teria acabado na prisão. Pobre criatura, disse Kevin, você foi capaz de arriscar sua alma numa aventura tão desesperada para evitar a merecida punição de sua própria desgraça, e no entanto creio que eu poderia hesitar. Diante do amor. Dê-me a garrafa e o troco, que estou certo de que você já tem. Aqui está uma moeda de 5 centavos. Foi como Kevin supôs. O jovem tinha o troco separado numa gaveta, a garrafa mudou de mãos, e mal os dedos de Kevin tocaram o gargalo ele já havia murmurado o desejo de se tornar um homem sem manchas. Como era de esperar, quando chegou em seu quarto e se despiu diante do espelho, sua pele estava perfeita como a de uma criança. E o mais estranho foi que, nem bem ele tinha constatado esse milagre, algo dentro de si já se modificava, ele não se importava mais com o mal chinês e tampouco com Kokua, apenas um pensamento o dominava. Ali estava ele, preso ao demônio da garrafa por toda a eternidade, sem nenhuma esperança senão a de transformar-se para sempre em cinzas nas chamas do inferno. Com os olhos da mente viu ao longe as chamas arderem, e sua alma amedrontou-se, e a escuridão se apoderou da luz. Quando voltou a si, Kevin lembrou-se de que naquela noite a banda tocava no hotel. Para lá se dirigiu, pois temia ficar sozinho, e ali, entre rostos alegres, andou de um lado a outro, acompanhou o ritmo das canções, viu Berger marcar o compasso e, durante o tempo todo, ouviu-o crepitar das labaredas e contemplou o fogo vermelho a arder no poço sem fundo. De repente, a banda tocou Ikiau-au, uma música que ele cantara com Kokua, e aquela melodia o fez recobrar a coragem. Agora está feito, pensou, e mais uma vez vou me permitir desfrutar o bem que vem com o mal. O que se passou então foi que ele voltou ao Havaí no primeiro vapor e logo que tudo pôde ser arranjando casou-se com Kokua e levou-o à casa reluzente, no alto da montanha. A situação entre os dois era tal que quando estavam juntos o coração de Kevin se acalmava, mas, tão logo ele ficava sozinho, passava a remoer pensamentos terríveis, e ouvia o crepitar das labaredas. Contemplava o fogo vermelho a arder no poço sem fundo. De fato, a jovem se entregará a ele completamente, seu coração disparava na presença de Kevin, sua mão estava sempre pronta a segurar a dele, e de tal maneira ela era, dos fios de cabelo até as unhas dos pés, que ao vê-la não havia quem não se alegrasse. Kokua era de natureza agradável.
tinha sempre uma palavra delicada. Muito musical, vivia de lá para cá na casa reluzente, e ela própria era o que havia de mais luminoso naqueles 3 andares, sempre cantando como um passarinho. Kevin a contemplava, a ouvia com encantamento, mas depois encolhia-se num canto e chorava, e gemia de pensar no preço que ela lhe custará. Depois, cabia-lhe secar os olhos, lavar o rosto e sentar-se ao lado dela nas amplas varandas, acompanhando-a nas canções e retribuindo, sem ânimo, seus sorrisos. Chegou um dia, porém, em que os pés de Kokua começaram a se tornar pesados, e as cantorias mais raras, e então não era apenas Kevin que chorava isolado, mas um se afastava do outro, e os dois se sentavam em varandas opostas, com toda a extensão da casa reluzente a separá-los. Kevin encontrava-se tão submerso em seu desespero que mal notou a mudança, apenas ficou satisfeito que dispusesse de mais horas para sentar-se sozinho e refletir sobre seu destino e que não estivesse tão a miúde condenado a impor um rosto alegre a seu coração doente. Um dia, ao entrar em silêncio pela casa, ele ouviu o que parecia ser uma criança soluçando, e lá estava Kokua, de rosto colado ao chão da varanda, chorando desesperadamente. Você tem razão em chorar nesta casa, Kokua, disse ele. E no entanto eu deixaria que me cortassem a cabeça para que você, ao menos, tivesse sido feliz. Feliz? Lamentou-se ela. Kevin, quando você vivia sozinho na sua casa reluzente, era considerado a definição do homem feliz por todos na ilha. A alegria e a música estavam em sua boca, e seu rosto era tão luminoso quanto o nascer do sol. Então você se casou com a pobre Kokua, e só o bom Deus sabe o que há de errado com ela, mas desse dia em diante nunca mais sorriu. Oh, lamentou-se, de que mal eu sofro. Pensei que fosse bonita e sabia que o amava. De que mal sofro eu para entristecer meu marido desta forma? Pobre Kokua, disse Kevin. Então sentou ao lado dela e tentou segurar sua mão, mas ela se desvencilhou bruscamente. Pobre Kokua, repetiu ele. Minha pobre criança e minha linda. E pensei nisso tudo para poupá-la. Pois bem, saberá a verdade. Só então você se compadecerá do pobre Kevin, só então entenderá o quanto ele amou no passado, a ponto de desafiar o inferno para possuí-la, e o quanto ainda a ama, o pobre condenado, a ponto de conseguir evocar um sorriso quando a contempla. E então ele contou tudo a ela, desde o começo. Você fez isso por mim? Perguntou ela chorando. Ah, bem, então nada mais me importa. Kokua o abraçou e chorou sobre ele. Oh, minha pequena, disse Kevin, acontece que quando penso no fogo do inferno eu me importo bastante. Não diga isso, exclamou ela. Nenhum homem se perde por amar Kokua, sem cometer nenhuma outra falta. Digo a você, Kevin, vou salvá-lo com estas mãos, ou perecer em sua companhia. Imagine! Você me amou e me deu sua alma. Acha que em troca não morrerei para salvá-lo? Oh, minha querida! Você pode morrer 100 vezes, mas que diferença isso faria, lamentou-se Kevin, se não há de me deixar sozinho até que chegue a hora da minha danação. Você não sabe de nada, disse ela. Fui educada numa escola em Honolulu, não sou uma garota qualquer. E lhe garanto, vou salvar o meu amor. O que foi que disse a respeito de 1 centavo? Ora, o mundo não é todo americano. Na Inglaterra eles têm uma moeda chamada farthing que vale mais ou menos meio centavo. Oh! Tristeza, gritou ela. Isso quase não adianta nada, porque o comprador estará perdido, e não encontraremos alguém tão corajoso quanto o meu Kevin. Mas, espere, há a França, lá eles têm uma pequena moeda chamada cêntimo que vale 5 para cada centavo, ou mais ou menos isso. Melhor impossível. Vamos, Kevin, vamos até as Ilhas Francesas, vamos ao Tahiti, o mais rápido que um navio puder nos levar. Lá teremos 4 cêntimos, 3 cêntimos, 2 cêntimos, 1 cêntimo, 4 possíveis vendas para realizar, e nós 2 para persuadir o negócio. Venha, meu Kevin. Beije-me e afaste suas preocupações. Kokua vai defendê-lo. Dádiva dos céus, exclamou ele. Não creio que Deus vá me punir por desejar algo tão bom.
Seja então como você quiser, leve-me para onde desejar, deposito minha vida e minha salvação em suas mãos. No dia seguinte, logo cedo, Kokua dedicava-se aos preparativos. Pegou o baú que Kev levava ao navegar e, em primeiro lugar, acomodou a garrafa num canto, depois, encheu o baú com suas melhores roupas e com os mais magníficos objetos de decoração da casa. Isso é porque precisamos parecer gente rica. Senão, quem vai acreditar na garrafa? O tempo todo na sua organização ela estava alegre como um passarinho, apenas quando olhava para Kev é que as lágrimas escorriam de seus olhos, e então ela precisava correr e beijá-lo. Quanto a Kev, ele havia tirado um peso da alma, agora que compartilhara seu segredo e tinha alguma esperança diante de si, parecia um novo homem, seus pés estavam mais leves sobre a terra, e ele voltará a respirar com prazer. Entretanto, o terror ainda o espreitava, e volta e meia, como uma vela que se apaga com o vento, a esperança morria dentro dele, e então ele via as chamas se agitando e o fogo vermelho queimando no inferno. Espalhou-se pelas redondezas que eles viajaram aos Estados Unidos a passeio, o que foi considerado algo deveras estranho, porém não tão estranho quanto seria verdade, se alguém pudesse adivinhá-la. Assim, embarcaram no Hall para Honolulu e de lá no Matila para São Francisco, com uma multidão de aolhes. Em São Francisco seguiram no bergantim do Correio, o Tropic Bard, com destino a Papeete, a principal cidade francesa nas Ilhas do Sul. Lá chegaram depois de uma viagem agradável, num dia de ventos alísios moderados, e puderam contemplar a arrebentação junto aos recifes, Motuiti com suas palmeiras, a escuna costeando o litoral, as brancas residências da cidade espalhadas pela orla em meio às árvores verdes, no alto, as montanhas e nuvens do Tahiti, a Ilha da Sabedoria. Julgaram que o mais sensato seria alugar uma casa, e foi o que fizeram, bem em frente à residência do cônsul britânico, de modo a ostentar muito dinheiro e a chamar a atenção com suas carruagens e cavalos. Visto que estavam de posse da garrafa, isso era muito fácil, porque Kokua era mais audaciosa que Kev sempre que achava necessário convocava o demônio e lhe pedia 20 ou 100 dólares. Nesse ritmo, logo ficaram conhecidos na cidade, e os estrangeiros do Havaí, seus cavalos e suas carruagens, os belos holocos e as ricas rendas de Kokua tornaram-se assunto de muitos comentários. Passado algum tempo, fizeram progressos na língua tahitiana, que de fato é semelhante à havaiana, a não ser por determinadas letras, e assim que se sentiram mais à vontade para se expressar, começaram a oferecer a garrafa. É preciso considerar que não se tratava de um assunto de abordagem simples. Não é fácil convencer as pessoas de que você está sendo sincero quando o que está à venda, por apenas 4 cêntimos, é uma inesgotável fonte de saúde e riqueza. Além disso, eles precisavam explicar os perigos da garrafa, e assim algumas pessoas não acreditavam na coisa toda e riam, enquanto outras davam mais importância à parte sombria da história, ficavam muito sérias e se afastavam de Kev e Kokua como se eles tivessem parte com o demônio. Longe de ganhar terreno, os dois começaram a perceber que eram evitados na cidade, as crianças fugiam deles aos gritos, o que era intolerável para Kokua, os católicos faziam o sinal da cruz, e todos, sem exceção, passaram a se desvencilhar de suas investidas. A depressão tomou conta deles. Eram capazes de passar a noite na nova casa, depois de um dia cansativo, e não trocar uma palavra, ou então o silêncio era quebrado por Kokua, que de repente desabava no choro, aos soluços. Às vezes, rezavam juntos, às vezes, apoiavam a garrafa no chão e passavam a noite inteira observando a sombra dentro dela. Em momentos como esses tinham medo de descansar. Custavam a pegar no sono e, se um dos dois cochilava, era apenas para acordar e encontrar o outro chorando em silêncio no escuro, ou, talvez, para acordar sozinho, o outro tendo fugido da casa e daquela garrafa para andar de um lado a outro sob as bananeiras do pequeno jardim ou para vagar pela praia sob o luar. Foi assim uma noite, quando Kokua acordou. Kev tinha saído. Ela passou a mão pelo lençol, e o lugar dele estava frio. Então o medo desabou sobre ela, e Kokua sentou-se na cama. Um débil luar atravessava as venezianas. O quarto estava claro, e ela pôde ver a garrafa no chão.
Do lado de fora ventava forte, as árvores imensas da avenida chiavam intensamente, e as folhas caídas chocalhavam na varanda. Em meio a tudo isso, Kokua percebeu outro som, se era de uma fera ou de um homem, mal soube dizer, mas era triste como a morte e atingiu sua alma. Levantou-se devagar, abriu a porta e olhou para o jardim iluminado pela lua. Lá embaixo, sob as bananeiras, estava Kev, prostrado, a boca na poeira, gemendo no chão. A primeira intenção de Kokua foi correr até ele e consolá-lo, a segunda deteve poderosamente. Kev vinha se comportando como um homem corajoso diante de sua mulher. Não lhe pareceu justo intrometer-se num momento em que, envergonhado, ele fraquejava. Com isso em mente, recuou para dentro da casa. Céus! Pensou ela, como tenho sido descuidada, como tenho sido fraca. É ele, não eu, quem se encontra nesse perigo eterno, foi ele, não eu, quem sofreu a maldição da alma. É pelo meu bem e pelo amor de uma criatura de tão pouco valor e de tão pouca serventia que ele agora contempla tão de perto as chamas do inferno, ai! E sente o cheiro da fumaça desse lugar, deitado lá fora, ao vento e sob o luar. Serei tão pobre de espírito que nunca, até este momento, desconfiei do meu dever? Ou será que já o tinha enxergado, mas virei-lhe as costas? Ao menos agora ergo minha alma com as mãos do meu afeto, agora digo adeus às escadarias brancas do paraíso e ao rosto expectante de meus amigos. Um amor por um amor, e que o meu se iguale ao de Kev. Uma alma por uma alma e que seja a minha perecer. Kokua era uma mulher hábil com as mãos, e logo estava vestida. Pegou o troco, aqueles preciosos cêntimos que eles guardavam o tempo todo a seu lado, pois a moeda era pouco usada, e eles haviam feito uma provisão no escritório do governo. Quando já ia longe pela avenida, nuvens surgiram trazidas pelo vento, e a lua foi encoberta. A cidade dormia, e ela não sabia para onde ir até que ouviu alguém tossindo junto às árvores. Velho homem, disse Kokua, o que faz aqui fora, nesta noite fria? O velho homem mal conseguia se expressar por causa da tosse, mas ela percebeu que ele era velho, pobre e forasteiro na ilha. O senhor me faria um favor? Perguntou Kokua. De um estrangeiro para outro e de um velho homem para uma jovem mulher, o senhor ajudaria uma filha do Havaí. Ah, disse o velho homem. Então você é a bruxa das 8 ilhas, e até mesmo minha velha alma você tenta envolver. Acontece que ouvi falar de você e desafio sua maldade. Sente-se aqui, pediu Kokua, e deixe-me contar uma história. E assim ela contou a ele a história de Kev do começo ao fim. E agora, continuou, sou a mulher dele, a quem ele comprou com a felicidade da própria alma. E o que devo fazer? Se eu mesma fosse até ele e me oferecesse para comprar a garrafa, ele se recusaria. Mas se for o senhor, ele vai vendê-la prontamente, vou esperá-lo aqui, o senhor a comprará por 4 cêntimos, e eu a comprarei mais uma vez por 3. E que Deus dê coragem a uma pobre moça. Se estivesse mentindo, disse o velho homem, acho que Deus a abateria com a morte. Ele o faria, gritou Kokua. Tenha certeza disso. Eu não poderia ser tão traiçoeira, Deus não suportaria. Dê-me os 4 cêntimos e espere por mim aqui, disse o velho homem. No momento em que Kokua se viu sozinha na rua, seu ânimo sucumbiu. O vento rugia nas árvores, e aquilo lhe parecia o movimento impetuoso das chamas do inferno, as sombras agitavam-se junto à luz da rua e lhe davam a impressão de ávidas mãos de criaturas demoníacas. Se tivesse tido força, teria fugido, e se tivesse tido fôlego, teria gritado bem alto. Na verdade não pôde fazer nem uma coisa nem outra e permaneceu ali na avenida, trêmula como uma criança. Aterrorizada. Por fim, viu que o velho homem retornava com a garrafa nas mãos. Fiz o que você mandou, anunciou ele. Deixei seu marido chorando como uma criança, esta noite ele vai dormir com facilidade. E entregou a garrafa a Kokua. Antes de entregá-la a mim, disse Kokua com voz ofegante, permita-se desfrutar do bem que vem com o mal, peça para livrar-se de sua tosse. Sou um homem velho, replicou o outro, e perto demais do portão da sepultura para aceitar um benefício do demônio. Mas o que houve? Por que não pega a garrafa? Está hesitante. Não, não hesito.
exclamou Kokua. Apenas sinto-me fraca. Preciso só de um momento. É minha mão que resiste, minha carne se esquiva da coisa maldita. Só um momento. O velho homem olhou com bondade para Kokua. Pobre criança, disse, você tem medo, sua alma lhe causa apreensão. Bem, deixe-me ficar com a garrafa. Sou velho e nunca mais poderei ser feliz neste mundo, e quanto ao próximo? Dê-me, disse Kokua ofegante. Tome o seu dinheiro. O senhor acha que sou tão desprezível assim? Vamos, dê-me a garrafa. Deus a abençoe, criança, disse ele. Kokua escondeu a garrafa sob seu oloku, disse adeus ao velho homem e foi embora pela avenida, sem se importar com a direção. Porque agora todos os caminhos eram iguais para ela e levavam, do mesmo modo, ao inferno. Às vezes andava, às vezes corria, às vezes gritava bem alto pela noite, às vezes deitava-se na beira da estrada, junto ao chão empoeirado, e chorava. Tudo que ouvirá sobre o inferno voltava-lhe à mente. Kokua viu as chamas ardendo, sentiu o cheiro da fumaça e sua carne a ser consumida pelas brasas. Era quase dia quando recobrou os sentidos e voltou à casa. Foi exatamente como disse o velho homem, Kev dormia feito criança. Kokua deteve-se e mirou o rosto dele. Agora, meu marido, disse ela, é sua vez de dormir. Quando acordar, será sua vez de rir e cantar. Mas para pobre Kokua, ai de mim, que nunca desejei o mal a ninguém, para pobre Kokua nada de dormir, nada de cantar, nada de se deleitar, seja na terra ou no céu. E, assim dizendo, Kokua deitou-se ao lado de Kev, e sua desgraça era tamanha que num instante ela caiu num sono profundo. No fim da manhã, seu marido a acordou e deu-lhe a boa notícia. Kev parecia bobo de alegria, já que não tomou conhecimento da aflição de Kokua, por mais que ela mal conseguisse disfarçar. Que as palavras não lhe saíssem da boca, isso não importava, era Kev quem falava. Ela não conseguia comer nada, mas quem teria notado? Por que Kev raspar o prato? Kokua observou e o escutou como quem escuta alguma coisa estranha num sonho. Havia momentos em que ela se esquecia ou duvidava e então colocava a mão sobre a testa, saber que estava condenada e... Ouvir seu marido tagarelar parecia monstruoso demais. Todo o tempo Kev comia e falava, e planejava a hora de voltar, e agradecia a ela por tê-lo salvado, e acariciava-a e dizia que no fim das contas ela fora uma ajudante e tanto. Ele riu do velho homem que tinha sido tolo o suficiente para comprar aquela garrafa. Parecia um senhor decente, observou Kev. Mas não se pode julgar pelas aparências. Afinal, por que o velho canalha teria pedido a garrafa? Meu marido, disse Kokua humildemente, a intenção dele pode ter sido boa. Kev riu como um homem zangado. Ah! Que tolice! Gritou. Um velho trapaceiro, se você quer saber, e, além disso, um velho asno. Se já era bem difícil vender a garrafa por 4 cêntimos, por 3 será praticamente impossível. A margem não é ampla o suficiente, a coisa começa a cheirar a queimado. Brrr, fez Kev, estremecendo. É verdade que eu mesmo a comprei por 1 centavo, quando não sabia que existiam moedas menores. Fui um tolo por ter sofrido, nunca haverá outro igual, e quem quer que esteja com aquela garrafa agora vai com ela para o inferno. Oh, meu marido, disse Kokua. Não é algo terrível salvar-se graças à ruína eterna de outro? A mim me parece que eu não conseguiria rir. Seria respeitosa. Seria tomada de melancolia. Rezaria pelo pobre coitado que estivesse de posse da garrafa. Então, porque percebeu a verdade do que ela dissera, Kev ficou ainda mais raivoso. Que tolice! Gritou. Você pode ser tomada pela melancolia, se quiser. Não é o que se espera de uma boa esposa. Se realmente se importasse comigo, ficaria envergonhada. E em seguida saiu, deixando Kokua sozinha. Que chance teria ela de vender aquela garrafa por 2 cêntimos? Nenhuma, Kokua se deu conta. E, mesmo que tivesse alguma, ali estava seu marido apressando-a para longe, em direção a um país onde nada era menor do que 1 centavo. E ali estava no dia seguinte a seu sacrifício o marido abandonando-a e culpando-a.
Kokua nem mesmo tentou tirar proveito do tempo que lhe restava, em vez disso permaneceu em casa, pôs a garrafa à vista e fitou-a com um medo indizível. Depois, com abominação, afastou-a de si. Mais tarde, Kev voltou e convidou-a para um passeio. Meu marido, sinto-me doente, disse ela. Estou sem ânimo. Desculpe-me, não consigo me alegrar com nada. Diante disso, Kev se enfureceu mais do que nunca. Com ela, porque pensou que estivesse remoendo o caso do velho homem, e consigo mesmo, porque achava que ela tinha razão, e isso fazia com que sentisse vergonha de estar tão feliz. Essa é a sua lealdade, gritou ele. Esse é o seu afeto. Seu marido acaba de salvar-se da ruína eterna em que havia caído por amor a você, e você não consegue alegrar-se com nada. Kokua, você tem um coração desleal. Ele saiu mais uma vez furioso e vagou pela cidade o dia todo. Encontrou amigos e bebeu com eles, contrataram uma carruagem e dirigiram-se para o campo, e lá beberam de novo. O tempo todo Kev sentia-se pouco à vontade, porque se divertia enquanto sua mulher estava triste, e também porque no fundo do coração sabia que ela tinha mais razão do que ele, e a consciência disso fez beber ainda mais. Àquela altura, um velho e rude Aoli bebia com ele, um homem que fora contramestre de um baleeiro, fugitivo, garimpeiro em minas de ouro e condenado em diferentes prisões. O sujeito tinha uma mente vulgar e uma boca imunda, adorava beber e ver os outros embriagados, e empurrava o copo a todo instante na direção de Kev. Em pouco tempo, já não havia mais dinheiro entre os que estavam no grupo. Ei, escuta aqui, disse o contramestre, você é rico, foi o que andou dizendo por aí. Você tem uma garrafa ou uma bobagem qualquer. Sim, disse Kev, sou rico, vou voltar e pegar algum dinheiro com a minha mulher, é ela quem o guarda. Essa não é uma boa ideia, parceiro, disse o contramestre. Nunca confie seus dólares a um rabo de saia. Todas as mulheres são falsas como a água, fique de olho nela. Aquelas palavras penetraram fundo na mente de Kev, uma vez que ele se achava um tanto alterado pela bebida. Não me espanta que seja realmente falsa, pensou ele. Por que outro motivo teria ficado tão desanimada com a minha libertação? No entanto, mostrarei a ela que não sou o homem para ser enganado. Vou pegá-la em flagrante. Quando voltaram à cidade, Kev ordenou ao contramestre que esperasse por ele na esquina, junto à antiga prisão, e seguiu sozinho pela avenida até a porta de casa. Já era noite outra vez, a luz estava acesa, mas não se ouvia nenhum barulho. Kev então contornou a casa em segredo, abriu a porta dos fundos com cuidado e olhou para dentro. Lá estava Kokua no chão, o lampião a seu lado, diante dela uma garrafa de um branco leitoso, bojuda na base e com um longo gargalo. Enquanto olhava para a garrafa, Kokua torcia as mãos. Por um longo tempo, Kev ficou ali parado, apenas olhando, sem entrar. Primeiro sentiu-se atordoado, depois foi invadido pelo medo de que algo tivesse dado errado na transação e que a garrafa tivesse voltado para ele como voltará a São Francisco. Diante desse pensamento, seus joelhos fraquejaram, e os vapores do vinho saíram de sua cabeça como névoa dissipando-se de um rio pela manhã. Foi assim que outro pensamento lhe ocorreu, um pensamento bem estranho que fez seu rosto queimar. Preciso ter certeza disso, pensou. Fechou a porta e mais uma vez contornou a casa cuidadosamente, e então entrou pela porta da frente fazendo barulho, como se tivesse acabado de chegar. E vejam só! Quando abriu a porta, não havia mais nenhuma garrafa à vista, e Kokua, que se encontrava sentada numa cadeira, levantou-se de repente como alguém que tivesse acabado de acordar. Passei o dia bebendo e me divertindo, disse Kev. Estive em boa companhia e vim apenas buscar mais dinheiro para poder voltar a beber e farrear com meus camaradas. Seu rosto e sua voz eram tão graves como numa sentença de juiz, mas Kokua achava-se perturbada demais para perceber. Você está certo em usar seu próprio dinheiro, meu marido, disse ela com voz trêmula. Oh, estou certo em tudo o que faço, disse Kev, e foi direto ao baú para pegar o dinheiro. Então Kev aproveitou e olhou para o canto onde eles guardavam a garrafa e notou que ali não havia garrafa nenhuma. Com isso, o baú levantou-se do chão como uma onda do mar,
e a casa girou em torno dele como uma espiral de fumaça, porque naquele instante ele se deu conta de que estava perdido e que não havia escapatória. Era o que eu temia, pensou. Foi ela quem comprou a garrafa. Então ele voltou a si e se levantou, mas o suor lhe escorria pelo rosto tão espesso como a chuva e tão frio como a água de um poço. Kokua, disse ele, hoje eu disse a você algo de que me envergonho. Agora volto a farrear com meus alegres companheiros, e ao pronunciar isso, ele riu baixinho. Mas vou desfrutar melhor da bebedeira se você me perdoar. Na mesma hora ela abraçou os joelhos dele, cobriu-os de beijos com lágrimas a lhe escorrer pelo rosto. Oh, lamentou-se ela. Tudo o que eu queria era uma palavra de ternura. Nunca pensemos mal um do outro, disse Kev e saiu da casa. Acontece que o dinheiro que ele havia separado não passava de algumas moedas daquela reserva de cêntimos que eles tinham feito assim que chegaram. Com certeza Kev não se sentia nada inclinado a beber. Sua esposa oferecerá a alma dela por ele, e agora cabia a ele oferecer sua alma por ela. Para Kev não havia outro pensamento no mundo. Na esquina, junto à antiga prisão, o contramestre o aguardava. Minha mulher está com a garrafa, disse Kev, e, a não ser que você me ajude a recuperá-la, não haverá mais nenhum dinheiro ou bebida esta noite. Você está mesmo falando sério sobre a garrafa? Exclamou o contramestre. Vamos para junto da luz, disse Kev. Pareço estar brincando? É verdade, disse o contramestre. Você parece tão sério quanto um fantasma. Bem, então, disse Kev, aqui estão 2 cêntimos. Você deve ir ao encontro de minha esposa e oferecer-lhe isto pela garrafa, e ela, se não estou enganado, a dará a você imediatamente. Volte aqui, e eu a comprarei por 1 cêntimo, porque esta é a lei da garrafa, que ela seja vendida por uma quantia sempre menor. Mas, seja lá o que venha a acontecer, nunca diga uma palavra sobre tê-la procurado a meu pedido. Parceiro, fico imaginando, você não estaria me fazendo de bobo? Perguntou o contramestre. Se eu estiver, você não tem nada a perder, rebateu Kev. Isso é verdade, parceiro, disse o contramestre. E se você duvida de mim, acrescentou Kev, pode experimentar. Logo que deixar a casa, deseje ter o bolso cheio de dinheiro, ou uma garrafa do melhor rum, ou o que lhe apeteça, e poderá constatar a eficácia da coisa. Muito bem, Kanaka, disse o contramestre. Vou tentar, mas se você estiver se divertindo às minhas custas, vou me divertir às suas custas com uma barra de ferro. Dito isso, o baleeiro partiu pela avenida, e Kev ali ficou, à espera. Encontrava-se próximo ao local onde Koku esperara na noite anterior, mas Kev estava mais decidido e em nenhum momento vacilou em seu propósito, apenas sua alma achava-se amargurada pelo desespero. Pareceu-lhe uma eternidade o tempo que foi obrigado a esperar antes de ouvir uma voz cantando na escuridão da avenida. Reconheceu-a como a voz do contramestre, mas era estranho como soava bêbada de uma hora para outra. Em seguida, o homem surgiu trôpego sob a luz dos lampiões. Trazia a garrafa do demônio debaixo do casaco, carregava outra garrafa nas mãos, e mesmo quando já podia ser visto, ergueu-a até a boca e dela bebeu. Você está com a garrafa, disse Kev. Posso vê-la. Não se aproxime, gritou o contramestre pulando para trás. Dê um só passo na minha direção, e eu arrebento a sua boca. Achou que podia me enrolar, não foi? O que você está querendo dizer? Gritou Kev. O que eu estou querendo dizer? Gritou de volta o contramestre. Esta é uma garrafa muito boa, é mesmo, é isso que quero dizer. Como foi que a consegui por 2 cêntimos é algo que não consigo entender, mas o que eu sei é que você não vai ficar com ela por 1. Você quer dizer que não irá vendê-la? Perguntou Kev ofegante. Não, senhor, gritou o contramestre. Mas deixo você beber um pouco do rum, se quiser. Ouça o que estou dizendo, alertou Kev. O homem que possui esta garrafa vai para o inferno. Creio que eu vá de qualquer maneira, replicou o marinheiro, e esta garrafa é a melhor coisa que já encontrei para me acompanhar. Não, senhor! Gritou ele outra vez. A garrafa agora é minha e se quiser que procure outra. Será possível, gritou Kev.
Para o seu próprio bem, eu lhe imploro, venda-me a garrafa. Não dou a mínima para o que diz, retrucou o contramestre. Você pensou que eu fosse bobo, agora vê que eu não sou, e estamos conversados. Se não vai tomar um gole do rum, toma eu mesmo. A sua saúde, e muito boa noite. Com isso, saiu caminhando pela avenida em direção à cidade, e lá se vai a garrafa para fora da história. Kevin, por sua vez, correu ao encontro de Kokua, ligeiro como o vento, e enorme foi a alegria dos dois naquela noite, e enorme, desde então, tem sido a paz de todos os seus dias na casa reluzente.